Fala aí, gente, beleza? Eu nem ia fazer esse vídeo e tal, tá de boa aqui. Falei, caramba, né? Tava pensando, a gente fica em momentos que, tipo, pra gente que é do futebol e tal, em momentos de crise, etc., a gente fica meio pilhado nas ideias, fica meio nervoso e tal. Eu mesmo fico, né? Quem viu o pós-jogo de ontem sabe. Mas eu quero abrir o coração aqui e te convidar, você que tá aí do outro lado, a fazer uma reflexão com você mesmo. Por que você é santista, cara? Sim, por que você torce pro Santos? Qual que é a sua lembrança mais gostosa quando você lembra do clube que você torce? Sabe? O que te fez torcer pro Santos? Eu quero que você compartilhe aí nos comentários a sua história porque você é santista, tá? Eu vou compartilhar a minha, eu quero que você compartilhe a sua aí também e que a gente consiga transformar, pelo menos pra gente que é torcida, um momento ruim em uma coisa boa. Porque no momento ruim é normal que a gente perca as estribeiras e fique desesperado, fique tenso e tal. Eu não quero apagar o momento que o clube tá vivendo, sabe? Eu entendo, é difícil mesmo. Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Vai ser no toque me voe aí, que seja o que Deus quiser. Mas eu vou falar eu como santista, tá? Eu sou de uma família que tem muitos santistas, meus avós, por parte de pai e de mãe, tá? A família do meu pai é basicamente santista também, a família da minha mãe também, basicamente santista. Mas o meu elo mais forte com o Santos é com o meu avô materno. Foi ele que me contou muitas histórias e tal. Eu tenho essa paixão por história, principalmente a história do Santos, por causa do meu vô. Meu vô viu o Pelé jogar, meu vô acompanhou e tal. Meu vô é alguns anos mais velho que o Pelé, assim, acho que meu vô vai fazer 87 anos agora em novembro. O Pelé acabou de fazer 81, então meu vô acompanhou em loco tudo o que foi o Santos dos anos 60 e 70. Beleza? Final dos anos 50. Então, eu tenho essa facilidade de ter nascido com uma herança santista, tá? Muita gente não tem, muita gente acabou torcendo para o Santos assim depois da geração Robinho e Diego, né? Ali veio muitos novos santistas e eu sei porque eu vi acontecendo. E depois com a geração do Neymar vieram outros novos santistas. E aí a galera que vem virando santista, vem se tornando santista depois, é mais por causa dos pais, é por causa de influência de familiar e não tanto por causa de jogadores, é um jogador ou outro que acaba atraindo isso, né? O Soteldo teve um pouco disso também, né? Atraindo torcedores e fãs e tal. Não é todo jogador que consegue isso. Nos outros clubes você vai ter também o Gabigol. Lógico que a fase do Flamengo também traz bastante torcedor, mas assim, o Gabigol tem essa coisa de ter uma ligação com criança e é a criança que é conquistada, sabe? A criança que acaba se tornando torcedor e etc. Então, a minha lembrança mais bonita com relação ao Santos, eu tenho algumas. Uma é a da semifinal de 95, o segundo jogo contra o Fluminense. Eu tinha 11 anos na época. Foi uma semifinal muito, muito tensa, porque o primeiro jogo o Santos perdeu por 4-1. O Santos precisava fazer 3 gols de vantagem para se classificar para a final. E o Santos conseguiu naquele 5-2. Giovani tirou nota 10 da placar, que era uma coisa impressionante. Acho que era a primeira nota 10 que alguém dava, foi o Giovani que tirou naquele jogo. Fez 2 gols e deu 3 assistências. Foi um jogo extraordinário, um jogo que tá gravado na minha mente, assim, foi uma lembrança muito bonita que eu tenho. E, cara, eu vivi muitos momentos bonitos como torcedor e muitos momentos tensos e tristes também como torcedor. Então, a vida do torcedor, ela tá ligada muito a isso, né? Porque, assim, o que te faz torcer pra um time de futebol? É amor. Porque não tem outra coisa. Não tem outro elo. Não existe outro elo. Você torce por amor, cara. Você cria essa identificação, e eu tô falando não só por causa do Santos, tô falando por causa de qualquer clube. Você cria uma identificação por algum motivo que te traz a ele, alguma lembrança bonita, algum elo legal, e você acaba criando esse amor pelo clube. Né? E é basicamente amor. Não tem outra coisa que determine essa ligação entre a pessoa e um clube de futebol. É amor, é identificação, é família, ou é um amigo, ou é alguma coisa que te ligue a esse clube. O meu é família, tá? Mas assim, da minha família, meus tios, por parte de mãe também, acompanham muito o Santos e tal. Mas eu acho que eu sou um pouco mais a fundo.
que todos eles. Eu tenho uma coisa assim também, eu não consigo odiar quem torce para outros clubes, eu não odeio os outros clubes, tá? Eu tenho rivalidade, normal, mas eu não odeio, de verdade, eu não consigo odiar, eu admiro histórias dos outros, eu não sei se é porque eu estudo muito futebol e vejo muitas coisas, e leio, e pesquiso, e vou entendendo, né, me emaranhando nas histórias dos outros também, para produzir conteúdo pro Futirinhas, mas eu não odeio, tá? Eu não odeio Corinthians, eu não odeio São Paulo, eu não odeio Palmeiras, eu não consigo ter esse ódio que algumas pessoas têm, tá? Tenho a rivalidade, quero vencer, mas eu não odeio, tá? Respeito a história dos outros, que muitos têm passagens bonitas também nas histórias deles, muitos têm passagens tristes também, assim como nós também temos no Santos, tá? Uma coisa que me incomoda muito é o menosprezo dos outros ao Santos, isso me incomoda bastante, tá? Não na brincadeira legal, o torcedor rival zoa mesmo, eu acho que é totalmente válido, mas quando existe realmente um menosprezo, e eu vejo esse muito menosprezo por causa da mídia, tem pouca audiência. Não tem, cara, não tem. Não vem com desculpa que não tem, tá? A audiência é equivalente, é bem parecida, é um jogo ou outro que vai ter menos audiência, outros jogos vai ter bastante, tá? Então diminuíram muito o Santos ao longo dos anos. Para quem estuda, vai acompanhar que isso acontece a partir dos anos 80, isso começa a acontecer mais, de ter essa pouca atenção para o Santos, porque as redes de TV eram do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. Obviamente, eles vão dar uma predileção para os clubes da cidade. No Rio de Janeiro são 4, na cidade de São Paulo são 3, né, dos considerados grandes. A Portuguesa, não, por mais que tenha um charme e tal, não tem essa força. E o Santos, por ser um clube de interior, ele acabou sendo desprezado quando teve a grande explosão de audiência na televisão dos anos 80. E aí, cara, isso vai desenrolando e vai diminuindo o tamanho do Santos na mídia por causa disso. Então o Santos, que teve a segunda maior torcida do Brasil, chegou a ter a primeira junto com o Flamengo ali nos anos 70, ele vai diminuindo, né? A torcida vai envelhecendo, a exposição vai sendo menor e o Santos vai perdendo tamanho de torcedores. E ainda assim o Santos tem uma torcida muito grande. A gente fica nessa coisa, nossa, Flamengo tem 40 milhões de torcedores, o Corinthians tem 30. Cara, o Santos tem de 7 a 8 milhões de torcedores, é muita gente. Parece que é pouco, mas é muita gente. A gente tá num país continental e falam que é pouco, mas não é, cara. O Santos é o 5º clube mais seguido das redes sociais no Brasil. E, coincidentemente, o que eu acho extremamente estranho é como, quando fazem pesquisa, não tem torcedor do Santos. Como assim, cara? Se nas redes sociais é o 5º clube mais seguido do país. É o 5º clube mais seguido do país. O primeiro é o Flamengo, depois vem os 3 rivais de São Paulo e em seguida é o Santos. O Santos está à frente do Vasco, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Internacional e etc. Tá? Quando vai ter pesquisa, o Santos tá em 10º, tá em 11º. Ou seja, só torcedor do Santos só existe na internet. É muito estranho, tá? Mas, beleza. E eu acho que a maior base de pesquisa que você pode ter hoje é justamente rede social. Que as pessoas estão lá usando, são ativas, elas escolhem o time que elas torcem, elas botam o time que elas torcem, elas seguem os times que elas torcem. Obviamente que alguns clubes eles têm uma simpatia maior de outros torcedores e outros torcedores acabam acompanhando as páginas de outros clubes. Eu mesmo acompanho página de vários clubes, então se você pegar meu perfil pessoal, vai ter lá que eu posso ser torcedor de outros clubes, porque eu acompanho vários clubes, né? Inclusive do Brasil, né? Acompanho clubes fora, tem que eu sigo Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, Atalanta, Juventus, Roma, Inter de Milão, Napoli, eu acompanho o Napoli. Acompanho o Kashima Antlers no Japão, o Kashiwa Reysol eu coloco para acompanhar. Então eu vejo coisas de outros clubes também. Do Brasil, aqui no meu perfil tem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, as páginas dos torcedores dos outros clubes, porque eu gosto de acompanhar, tá? Mas é uma grande forma de você ter um arranjo de tamanho, de magnitude, tá? Então assim, quando falam sério que o Santos não tem torcida, é mentira, tá bom? Quando falam sério sobre isso. Quando zoa, show, é velho. É nóis, tá certo? Tô gagá e aqui torcendo pro Santos. Meu dente caiu, torcendo pro Santos. Beleza, isso aí, show. Agora, quando falam sério, e muita gente da imprensa faz isso, rebata, tá? Rebate porque é mentira, tá certo? E do tempo pra cá, eu acho que o Santos começou a ter muito mais espaço justamente pelos torcedores
que inconscientemente foram se mobilizando para dar mais visibilidade para o Santos. E aí vai todo mundo que tem canal, eu não quero falar todo mundo, porque eu vou acabar esquecendo alguém, então vai todo mundo que tem canal do Santos, que fala sobre o Santos. Puta merda, peraí que deu ruim aqui no computador, mas já voltou. Que fala sobre o Santos, tá? Então fiquem tranquilos, eu acho muito bom isso. O Santos tem espaço com a mídia alternativa, já tá bom, tá? Já é alguma coisa legal, tá certo? Então isso é muito bom. Já é alguma coisa. Então a gente pode acompanhar mais o Santos. Mas o que eu mais quero saber de você que acompanha é por que você é santista. Qual que é a sua lembrança bonita com relação ao Santos? Fala um momento triste também, né? Um momento que você ficou muito triste. A gente tá muito ligado à final da Libertadores em janeiro, mas eu tive um momento muito triste que foi justamente o Brasileiro 95, que foi a perda da final, roubada pro Botafogo, né? Daquele gol do Túlio impedidaço, depois o gol mal marcado a favor do Santos, que o Marquinhos Capixaba toca pro Marcelo Passos, e depois o gol do Camanducaia, que tava muito, muito atrás, e o Márcio Rezende de Freitas acabou anulando. O Santos seria campeão brasileiro naquele jogo. E eu tive que esperar mais alguns anos para ver o Santos ser campeão brasileiro. Mais precisamente 7 anos. Eu vi o Santos campeão brasileiro com 18 em 2002. Outra lembrança muito bonita é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de 2002. O Santos chegando em oitavo, um ano muito difícil. 2002 foi um ano muito difícil. O Leão achando aqueles meninos e conseguindo fazer eles jogarem. E o time foi se ajeitando durante a fase preliminar lá, a primeira fase do Brasileiro. Quando chega no mata-mata, o Santos amassa todo mundo. O Santos passa por cima. É um rolo compressor que vem por cima de todo mundo. Depois eles fazem o campeonato de pontos corridos. Em 2004 também foi muito emocionante porque teve um monte de problemas com o Santos. Um monte de gols do David mal anulados. O David chegou até 9 gols que eram para ter sido bem marcados e foram anulados. O David acabou o Brasileirão com 21 gols, ele podia ter acabado com 30. Ele seria artilheiro do campeonato tranquilo ali. Acho que ele perderia pro... Não sei não. Foi o Washington que fez. O Washington fez 34. Mas enfim, o David teria muitos gols também. O Santos virou muitos jogos naquele Brasileiro. O Santos teve o sequestro da mãe do Robinho. O Basílio chegou e jogou demais. O Santos conseguiu ser campeão. Aquele campeonato foi contra tudo e contra todos mesmo. Tudo conspirava contra o Santos naquele campeonato. E foi um campeonato muito legal de ver, tá? E depois vem 2010, que foi aquela fase maravilhosa do Neymar e do Ganso. 2011 com a Libertadores, que foi incrível também. Outro momento triste que eu tive foi a perda da Libertadores em 2003, que o Santos tinha um time maravilhoso, mas perdeu para um grande time do Boca também. Perdeu os 2 jogos, inclusive, mas era um grande time, o time do Boca, do Tevez novinho e tal. Mas é isso, a tristeza e a alegria, elas andam lado a lado no futebol, né? A frustração anda lado a lado, são derrotas que às vezes são muito sentidas, né? A derrota da Libertadores pro Palmeiras em janeiro foi muito sentida, eu fiquei muito triste. E logo depois eu tive que fazer um vídeo aqui dando parabéns pro Palmeiras no Futirinhas, e eu fiz, tá? Porque é aquela coisa, eu não odeio o Palmeiras, então eu perdi pra um rival, acontece. Depois eu falei com a Luana Maluf, torcedora do Palmeiras, dei parabéns pra ela. Ela falou, o jogo foi chato e tal, mas aquela coisa de amigo trocando ideia. Então eu vejo o futebol e eu me ligo muito ao futebol pela emoção, pelo amor de verdade. Eu amo futebol, amo o Santos de todo o meu coração. Divido esse amor com meu irmão, com meu avô, meus tios. A gente fala sobre o Santos e tal, e agora eu encontrei mais gente que fala sobre o Santos. Eu já não vejo tanto jogos do Santos com meu irmão, porque agora eu tenho que fazer pós-jogo, então acaba cortando um pouco, ele vinha aqui e tal. A não ser que ele participe de um jogo ou outro aí pra gente fazer um pós-jogo junto, dá pra fazer, né, se vocês quiserem. Tal, e, cara, esse é um momento que a gente já viveu, tá? Em 96 a gente viveu ele, em 2008 a gente viveu ele, o Santos ficou acho que 18 ou 19 rodadas no Z4 em 2008, foi muito difícil, o Santos foi se livrar no final, e assim, olhando pro time, o time tem certas dificuldades, é lógico que a gente vai palpitar de quem deve jogar. Eu sou a favor do Pirani jogar muito, eu acho que o Pirani é o melhor jogador do meio campo do Santos, tá? Eu acho que agora tem que entrar com o Marcos Leonardo, já que o Batistão tá machucado, eu acho que ele tem que ser titular, acreditar nesse menino da base e dar respaldo para eles, porque amanhã, se Deus o livre, o Santos acabar passando pelo primeiro rebaixamento, que eu espero que não aconteça, mas pode acontecer com qualquer time, tá? O nosso não tá alheio a isso, a gente tá jogando um campeonato e pode acontecer. Vai ser uma mancha na história do Santos? Vai ser uma mancha na história do Santos, mas o clube não vai acabar por causa disso.
né? A gente vai continuar amando o Santos, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar dando força. Eu espero, de verdade. Eu tenho muitas críticas à diretoria atual na gestão de futebol, tá? Tenho muitas críticas. Eu acho que a gestão de futebol foi meio que jogada de lado. Eu acho que olham muito pro exemplo da Europa e eu acho que tem que olhar também, mas não pode esquecer do lugar que a gente tá. A gente tá no Brasil, a realidade daqui é diferente, os momentos aqui são diferentes, a postura dos técnicos aqui é diferente. Tem muita coisa que a gente precisa analisar. Eu acho que tem muito essa coisa de profissionalizar, mas eu acho que o Santos, particularmente, é um clube que tem muito elo com o passado e com o resgate histórico de ter essa convivência de jogadores, ex-jogadores viverem a realidade do clube. E a gente, mesmo olhando para a Europa, a gente vê isso nos clubes. O Bayern de Munique tem o Salihamidzic ali entre os diretores, o presidente do Bayern é ex-atacante, o Rummenigge é diretor do Bayern, o Beckenbauer foi diretor do Bayern. Então, assim, tem esse elo. Se vai copiar alguém, copia quem tem história parecida. O Ajax, que tem o Van der Sar trabalhando, o Overmars, tem histórias parecidas com a do Santos fora na Europa também. Se a gente vai olhar e vai copiar algumas coisas deles, copia de quem faz coisa parecida com a gente. O Borussia Dortmund tem isso. O Zorc é o maior ídolo da história do Bayern, trabalha no clube, entendeu? Então, olha para quem faz coisas parecidas e se inspira neles para fazer pra gente também. Por que o diretor esportivo do Santos não pode ser um cara que foi jogador do Santos? O cara tem que se profissionalizar, sabe? Eu acho que o Santos precisa ter essa coisa. O cara mais velho, ele tem que mostrar pro mais novo aonde ele tá jogando, o que ele representa. Porque ele entra em campo e não joga só por ele. Cada um tem sua história, respeito, o jogador escreve a sua história, mas o cara entra em campo e ele joga por um monte de gente. Tem um monte de gente ali que tá com ele, torcendo por ele, sabe? E uma coisa que me incomoda muito com relação ao jogador, eu nem sei a linha desse vídeo aqui, ó, não tem uma linha aberta, tá? Mas uma coisa que me incomoda com relação a jogadores hoje, e é pra geral, é que eles olham pros clubes como passagem, cara. Passagem. Tanto faz jogar no Santos, tanto faz jogar no Corinthians, tanto faz. É uma passagem. Daqui amanhã eu tô, sei lá, tô jogando no mundo árabe aí, ganhando 100 mil euros por semana, tá ligado? Dane-se o clube brasileiro. Então, assim, eu acho que falta muito respeito. Eu acho que o futebol foi se moldando a ser Europa e tal, e eu entendo. Quer jogar Champions League, também gostaria se fosse jogador. Mas tem que ter uma identificação e um respeito maior com a camisa que você joga. A gente olha pro elenco do Santos e vem poucos jogadores que tem esse perfil, cara. O cara entra no Santos, tipo, o João Paulo respeita. O Velasquez, que chegou agora, pô, ele fala com respeito, com carinho. O Luan Pérez falava, sabe? E jogador que é formado no Santos não tem isso, cara. Então, além de ser falha do cara, do jogador, é falha do clube. O clube tem que ensinar o que é o Santos pros caras, mano. Porque o cara de 15, 16 anos que chega no Santos hoje, gente, ele não sabe o que é o Santos historicamente. Ele precisa aprender. O cara sabe quem foi o Neymar, entendeu? Mas o Neymar tá abaixo do Santos. Ele construiu uma história pelo Santos. E o Santos tem que mostrar isso pra quem chega. Todo jogador que chega no Santos tem que ter um cursinho e de entender onde que ele tá jogando, o que ele representa. Quando ele bota a chuteira e veste a camisa e entra no campo, ele representa alguma coisa. E é uma coisa importante pra gente. Quem ama o Santos de verdade é a torcida. Somos nós, tá? Se o jogador chega e ama o clube também, ótimo. Mas se ele não ama, se ele é profissional, ele tem que ser extremamente profissional. Extremamente. Vestir a camisa com orgulho, com respeito e deixar a última gota de suor em campo todo santo jogo. É isso. E aí, beleza. Porque, cara, por mais que a gente esteja... Eu quero ver esforço. Eu quero olhar pro campo e falar, caramba, eles estão se esforçando. Eu vi o Bahia jogando hoje e você vê os caras jogando, a vontade e o ânimo deles de querer reverter a situação ruim do Bahia. Eu não tô vendo isso no Santos. Isso tá me incomodando mais do que perder. Perder faz parte do jogo. Agora, não ver brio, não ver gana, vontade de vencer, correr mais do que pode, cara, é se esgoelar mesmo. Ninguém tá fazendo o favor de vestir essa camisa. Tem que vestir com vontade, com respeito e entender a história que tá sendo escrita. Tá certo? Enfim, cara, foi mais um desabafo aí, mas assim, olhe pra dentro de você. Você que é torcedor do Santos. Entenda por que você torce pra esse clube, tá?
E agora é hora de apoiar. Cobrar mais empenho, cobrar mais dedicação, cobrar de verdade, porque jogador tem que ser cobrado. De verdade. Eu tenho que ser cobrado e fazer o melhor trabalho que eu posso, o jogador também tem que ser cobrado. Ninguém tá falando o mérito do que aconteceu com o Jean, tá? De ir lá falar um monte de porcaria pro cara, de ameaça, o caramba. Não, tá? Você tem todo o direito de falar que o cara é ruim. Inclusive na rede social dele, você é ruim. Mas nada de chegar na família do cara, de falar da pessoa do cara. Fiquei com muita raiva dele, chamei de burro, cara, pelo que ele fez no jogo. Mas separa a pessoa do profissional, tá? Então o jogador tem que ser cobrado profissionalmente, sim, e a obrigação do jogador é se esguelar pelo clube que ele defende. Se ele vai para a Europa amanhã, vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, para o Oriente Médio, para a Austrália, para a Conchinchina, não importa para onde ele vá. Ele tem que vestir a camisa que ele defende agora com toda a gana e toda a raça do mundo. Que ele vai colher frutos bons para a vida dele amanhã. E mesmo jogar no Santos, em qualquer outro clube grande do Brasil, é um motivo de orgulho. Não é favor para ninguém. Jogador tem que entender que eles não fazem favor para ninguém. Jogar num clube de peso, de camisa, é orgulho. É objetivo, não é passagem. O que vier a mais disso, ótimo, bônus. Mas estar em um clube grande no Brasil é orgulho. Caramba, eu jogo no Santos. Caramba, eu jogo no São Paulo. Olha que da hora, onde eu tô? Entendeu? Se amanhã vir um Borussia Dortmund, um Ajax, o Bayern de Munique, o Barcelona e contratar, beleza. Caramba, fui pro Barcelona. Que da hora, olha o que eu fiz pelo São Paulo, ou pelo Santos, ou pelo Vasco. Olha o que eu fiz pelo clube lá no Brasil. Você vai ter uma história, um legado, algo para você voltar depois ainda. E os caras não fazem isso, tanto faz. A saída do Caio Jorge foi muito disso. Muito disso. Tanto faz o Santos. Eu tô lá desde os 10 anos de idade. Foda-se, né? Dane-se o que passou no Santos. Dane-se. Cagou pra história do Santos. Ai, mandei um negócio pro diretor. Dane-se, cara. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma reciclagem, sim. E se a diretoria do Santos assistir esse vídeo, por favor, faça com que os jogadores entendam onde eles estão. Eu torço para que essa diretoria tenha certo. De verdade. Porque o financeiro ele é importante. Mas o esporte é o mais importante. O Santos é um clube de futebol. Eu quero que as finanças estejam em dia. Não tô falando para fazer loucura financeira não, tá? Porque agora nem dá mais também. Mas tô falando para fazer loucura financeira não. Tô falando para que olhe pro futebol como uma prioridade. Não adianta nada a gente tá bem financeiramente e jogando terceira divisão, por exemplo. Eu quero que o Santos seja responsável, lógico, torço para isso, mas que olhem pro futebol. E eu olho pro time, eu quero pegar número, eu vou pegar número e vou estudar isso. Quero saber quanto custa o Santos B e quanto disso poderia ser revertido para o time profissional. Agora não mais, mas eu gostaria de saber. Porque parece que dá para reverter bastante coisa. Eu não vejo essa necessidade hoje, olhando para a Europa, tem, é lógico. Na Europa tem. Só que a grana lá é diferente, é um dinheiro muito mais valioso. Eu quero entender por que essa grana do B não vai para o time profissional. Se tiver 2 milhões da folha do B que poderiam ir profissional, a gente conseguiria contratar 2 jogadores extra classe para ajudar ainda mais esse elenco. Para dar muito mais condições para a molecada jogar. Enfim, cara. Ficou mais como desabafo, mas assim, entender. Eu amo o Santos e eu vou continuar amando. E eu tenho certeza que você que está assistindo também. Então, agora é hora de apoiar, de dar força, de cobrar empenho, mas eu quero ver brilho. É isso que eu quero ver. Brilho, vontade, determinação. Jogar até o último segundo. Não importa o que esteja acontecendo. Cada jogo é uma final. Todo jogo vale uma coquinha e um prato de comida. É isso. Diz aí nos comentários a sua opinião. Diz aí nos comentários a sua história. É triste ou feliz que te liga ao Santos e por que você é santista, tá? Tamo junto, um abraço. É nóis.